Vi a Santíssima Virgem com sua mãe Santana fazendo trabalhos de malha, preparando tapetes, ligaduras e panos. José estava a caminho, voltando de Jerusalém, para onde tinha levado animais para o sacrifício. Passando pela meia-noite pelo campo de Xinque, a 6 léguas de Nazaré, apareceu-lhe um anjo, com o aviso de partir imediatamente com Maria para Belém, pois era ali que ela devia dar à luz o filho. Ordenou-lhe também que levasse, além do jumento em que Maria devia viajar, uma jumentinha de 1 ano, que deixasse esta correr livre e seguisse o caminho que ela tomasse. José comunicou a Maria e Ana o que lhe fora dito. Então se prepararam para a partida imediata. Ana ficou muito aflita. A Virgem Santíssima, porém, já sabia antes que devia dar à luz o filho em Belém, mas, na sua humildade, calara-se. Vi José e Maria partirem, acompanhados por Ana, Maria de Cleofas e alguns criados, até o campo de Jinim, onde se separaram, despedindo-se, comovidos. Vi a Sagrada Família continuar a viagem, subindo a serra de Gilboa. Na noite seguinte, passaram por um vale muito frio, dirigindo-se a um monte. Caíra geada. Maria, sentindo frio, disse: "Temos que descansar, não posso ir mais adiante." José arranjou-lhe um assento debaixo de um terebinto. Ela, porém, pediu instantemente a Deus que não a deixasse sofrer qualquer mal por causa do frio. Então a penetrou tanto calor que ela deu as mãos a José para aquecer as dele. José falou-lhe muito carinhosamente. Ele era tão bom e sentia tanto que a Virgem fosse tão penosa. Falou também da boa recepção que esperava achar em Belém. Celebraram o sábado numa estalagem. Na manhã seguinte continuaram o caminho, passando por Samaria. A Santíssima Virgem andava a pé. Às vezes paravam em lugares convenientes e descansavam. A jumenta ora ficava atrás, ora corria muito para a frente, mas onde os caminhos divergiam, apresentava-se e tomava o caminho bom, e onde deviam descansar, parava. A primeira coisa que São José fazia em cada lugar de descanso e em cada estalagem era arranjar um lugar cômodo para a Santíssima Virgem sentar-se e descansar. Quando a Sagrada Família chegou a 10 léguas de Jerusalém, encontrou de noite uma casa solitária. José bateu à porta pedindo agasalho para a noite, mas o dono da casa tratou-os grosseiramente e negou-lhes o abrigo. Então andaram um pouco adiante e, entrando num rancho, encontraram ali a jumenta esperando. Abandonaram esse abrigo já antes de amanhecer. Em outra casa foram também tratados asperamente. José tomou pousada mais vezes pelo fim da viagem, pois esta se tornava cada vez mais penosa para a Santíssima Virgem. Seguindo sempre a jumenta, fizeram deste modo uma volta de quase 1 dia e meio para leste de Jerusalém. Rodeando Belém, passaram pelo norte da cidade e aproximaram-se pelo lado do oeste. Pararam e pousaram afastados do caminho, sob uma árvore. Maria apeou-se e consertou o vestido. Depois José a conduziu a um grande edifício que estava a alguns minutos fora de Belém. Era a casa paterna de José, o antigo solar de Davi, mas naquele tempo servia de recebedoria do imposto romano. José entrou na casa. Os amanuenses perguntaram quem era e depois leram-lhe a genealogia, como também a de Maria. Aparentemente ele não sabia que Maria descendia também por Joaquim, em linha direta, de Davi. Maria foi também chamada perante os escrivães. José entrou então com ela em Belém,
procurando em vão pousada logo nas primeiras casas, pois havia muitos forasteiros na cidade. Continuaram assim, indo de rua em rua. Chegando à entrada de uma rua, Maria esperava com os jumentos, enquanto José ia de casa em casa, pedindo agasalho, mas em vão. Maria tinha de esperá-lo, às vezes muito, e sempre com o mesmo resultado. Tudo já ocupado, não havia mais lugar para eles. Então disse José a Maria que era melhor ir a outra parte de Belém. Mas também lá procurou em vão. Conduziu-a então e ao jumento para debaixo de uma árvore grande, a fim de descansar, enquanto ele ia à procura de hospedagem. Muita gente passou pela árvore, olhando para Maria. Julgo que alguns também se lhe dirigiram, perguntando quem era. Maria era tão paciente, tão humilde e ainda tinha esperança. Mas, depois de esperar muito, voltou José triste e abatido, pois nada arranjara. Os amigos, dos quais tinha falado a Santíssima Virgem, não quiseram reconhecê-lo. Lamentou-o com lágrimas nos olhos, mas Maria consolou-o. Mais uma vez começou ele a procurar de casa em casa, voltando finalmente tão abatido que só se aproximou hesitante. Disse que conhecia um lugar fora da cidade pertencente aos pastores. Ali, com certeza, achariam abrigo. Assim, saíram de Belém para uma colina situada no lado oriental da cidade, na qual havia uma gruta ou adega. A jumentinha, que já da casa paterna de José tinha corrido para lá, fazendo a volta da cidade, veio-lhes ao encontro, pulando e brincando alegremente em roda. Então disse a Santíssima Virgem a José: Vê, de certo é vontade de Deus que aqui fiquemos. José acendeu uma luz e, entrando na caverna, tirou algumas coisas de lá, a fim de arranjar um lugar de descanso para a Santíssima Virgem. Depois a levou para dentro, e ela se assentou no leito feito de mantas e fardéis de viagem. José pediu-lhe humildemente desculpa pela pobre hospedagem, mas Maria, cheia de piedosa esperança e amor, estava contente e feliz. José buscou água num odre e da cidade trouxe pratinhos, algumas frutas e feixes de lenha miúda. Buscou também brasas para acender fogo e preparar a refeição. Depois de ter comido e feito as orações, deitou-se Maria no leito. José, porém, arranjou seu leito à entrada da gruta. Maria Santíssima passou o dia seguinte, o sábado, na gruta, rezando e meditando com grande devoção. De tarde, José a levou, através do vale, à gruta que servira de sepulcro a Maraba, ama de Abraão. Depois, terminado o sábado, veio reconduzi-la à primeira gruta. Maria disse a São José que à meia-noite desse dia chegaria a hora do nascimento de seu filho, pois teriam passado 9 meses desde a anunciação pelo anjo. José ofereceu-se para chamar algumas mulheres piedosas de Belém para assisti-la, mas Maria recusou. Quando Maria disse ao esposo que o tempo estava próximo e que a deixasse e fosse orar, José saiu, recolhendo-se ao leito para rezar. Ao sair, voltou-se mais uma vez para fitar a Santíssima Virgem e viu-a como rodeada de chamas. Toda a gruta estava iluminada como por uma luz sobrenatural. Então entrou com santo respeito na sua cela e prostrou-se por terra para orar. Vi o esplendor em volta da Santíssima Virgem crescer mais e mais. Ela estava de joelhos, coberta de um vestido largo, estendida em redor, sem cinto. À meia-noite ficou extasiada e levantada acima do solo. Tinha os braços cruzados sobre o peito. Não vi mais o teto da gruta.
Uma estrada de luz abria-se-lhe por cima, até o mais alto céu, com crescente esplendor. Maria, porém, levantada da terra em êxtase, olhava para baixo, adorando o seu Deus, cuja mãe se tornara e que jazia deitado por terra, diante dela, qual criancinha nova e desamparada. Via o nosso Salvador qual criancinha pequenina, resplandecente, cujo brilho excedia a toda a luz na gruta, deitado no tapete, diante dos joelhos de Maria. Parecia-me que era muito pequeno e crescia cada vez mais diante dos meus olhos. Depois de algum tempo, vi o menino Jesus mover-se e ouvi-o chorar. Então foi que Maria voltou a si. Tomou a criancinha e, cobrindo-a com um pano, apertou-a ao peito. Assim se sentou, envolvendo-se com o filhinho no véu. Então vi em redor anjos em forma humana, prostrados em adoração diante do menino. Cerca de 1 hora após o nascimento, Maria chamou São José, que ainda estava rezando. Chegando-se-lhe perto, prostrou-se-lhe o esposo em frente, em adoração, cheio de humildade e alegria. Só depois que Maria lhe pediu que apertasse de encontro ao coração o santo dom de Deus, foi que se levantou, recebendo o menino Jesus nos braços e louvando a Deus com lágrimas de alegria. A Santíssima Virgem envolveu então o menino em panos e deitou-o na manjedoura, cheia de junco e ervas finas e coberta com uma manta. A manjedoura estava ao lado direito, na entrada da gruta. Os santos pais, tendo deitado o menino no presépio, ficaram-lhe ao lado, cantando salmos.